Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vou repetir o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aleluia, amém. Irmãos, hoje, nesse culto de Santa Ceia, nós vamos meditar um pouco sobre a justificação pela fé, uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a justificação pela fé. A bandeira levantada dos reformadores, tendo em vista que a religião anteriormente pregava que nós éramos justificados pelas obras, por isso nós tínhamos que fazer alguma coisa para alcançar o favor ou a benevolência de Deus. Então, quando principalmente Martinho Lutero, quando ele se debruçou na carta aos Romanos, ele teve o seu entendimento aberto para a justificação somente pela fé. E quando olhamos para a Bíblia, não tem como fugirmos da verdade que nós somos justificados pela fé. Só que a grande questão é, o que é ser justificado? Por que precisamos ser justificados? Vamos, antes de falar sobre o que é justificação, vamos falar a necessidade. Por que Cristo teve que nos justificar? Quando olhamos para a justificação, nós olhamos para um cenário de um tribunal, onde nós temos o juiz, que é Deus, nós temos a acusação, que é o pecado cometido pelo homem. Este homem Adão, quando comete o pecado, ele é expulso do jardim. E como Deus havia criado tudo sob espécie, lembrando que o peixe e a sua espécie,
o homem e a sua espécie. Então, quando Adão pecou, a espécie humana também foi afetada. Por um homem entrou o pecado no mundo, e esse pecado passou a todos, e todos pecaram. Então, Deus encerrou a humanidade debaixo do pecado. A acusação contra o homem é o pecado. Esse homem, ele foi destituído de Deus. Quando ele sai do jardim, ele não só sai do seu habitat, ele sai do templo, do santuário de Deus, que era o jardim do Éden. Então ele agora, fora do jardim, ele está fora da presença de Deus. Então a acusação que repousava sobre o homem é a acusação do pecado. O veredito que esse juiz lhe deu, uma vez que esse homem não tem condição de se auto-justificar, então Deus, ele deu o veredito. Quando olhamos para a epístola de Tiago, no capítulo 2 e no versículo 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então olha como é difícil você ser justo perante a lei. Deus, ele deu 613 leis. Dessas 613 leis, 365 são proibitivas. Não, não, não. E ainda 248 prescritivas. Então, como é que um homem consegue guardar 613 leis, irmãos? Tem crente que não sabe nem os 10 mandamentos de cor. Imagine guardar 613. É impossível. Aí você para e pensa, se Deus deu 613 leis, sabendo que o homem não é capaz de guardar, então para que deu? Para que deu as leis? Parece o pai que dá uma tarefa para o filho vai e tenta fazer, não cumpre, mas o pai já sabia que não tinha capacidade de fazer. Parece que Deus estava testando o homem. Não, Deus não estava testando o homem. Deus, ele deu a lei para que o homem tivesse consciência do seu pecado e da sua fragilidade. A lei era para que o homem olhasse para ela e dissesse exatamente o que você às vezes diz: é impossível ser crente, é difícil demais. É a lei, é a palavra, para que o homem em nenhum segundo da vida dele parasse e dissesse: eu posso cumprir tudo, eu consigo cumprir todas. Então Deus deu as leis para dificultar e mostrar que o homem precisa de Deus para se justificar. Então Deus deu as leis para que através das leis o seu pecado fosse revelado. Você já viu nesses filmes de Hollywood aquela famosa luz negra, que aparentemente você não tem nada, aí aparece aquela luz, apaga tudo, aí começa a mostrar todos os defeitos? É a lei. O homem aparentemente não tem nada, mas quando ele vai ir para a lei, as 613 leis começam a revelar o que ele não é: justo. Aí ele coloca a mão na cabeça e fala: não dá, eu preciso de ajuda. É aí que o sacrifício de Jesus entra. Só quando o homem reconhece que sozinho ele não tem condição de se auto-justificar. Agora, se um camarada acha que porque dá esmola para pobre, porque não olha para a mulher do outro, e porque é aparentemente bonzinho, ele não precisa de Deus, esse nunca será justificado. O único que pode ser justificado é aquele que se acha incapaz de cumprir mesmo. É aquele que olha para as leis e fala: eu não tenho condição de ser o que está escrito aqui. Por quê? Porque só por Jesus nós temos condições de sermos justificados. Então a lei foi para mostrar para o homem o quanto ele era infeliz e incapaz sem Deus. Então o juiz,
ele lança a acusação sobre o homem que é culpado. Agora ele faz a sentença. Qual é a sentença que Deus liberou sobre o homem? Morte. Porque o pecado, uma vez concebido, gera morte. No dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele desobedeceu, ele pecou e consequentemente ele morreu. Então a morte espiritual foi a sentença liberada sobre o homem. Então nós temos um juiz dando o veredito de culpado e determinando a sentença mediante a lei. Deus escreveu um escrito de dívida para o homem, porque o homem tinha que cumprir a lei. Enquanto o homem não fosse capaz de cumprir toda a lei, ele ainda continuava culpado. Era um escrito de dívida, era uma acusação. Enquanto você não for capaz de cumprir toda a lei, você será culpado. E se eu cumprir quase tudo e tropeçar só em um, você continua sendo culpado. Então, para você não ser culpado, você tem que cumprir toda a lei. Novamente, é impossível, é dificílimo, e é essa a consciência que eu quero que você tenha mesmo, porque é a consciência que Paulo despertou em nós. É impossível cumprir toda a lei sozinho, até que veio o substituto, até que veio aquele que tem condições de cumprir toda a lei, que não nasceu debaixo do pecado, e durante toda a sua vida ele cumpriu rigorosamente as 613 leis, que não tropeçou em nenhuma vírgula, que não tropeçou em nenhum ponto. Jesus cumpriu toda a lei. Quando Jesus ele disse está consumado, ele estava dizendo eu cumpri tudo. Aleluia. Por isso ele foi o substituto perfeito. E é aqui que entra a justificação. Lá na cruz, o apóstolo Paulo fala que Cristo ele pegou o escrito de dívida. E às vezes nós temos dificuldade de entender isso. O que seria esse escrito de dívida? O escrito de dívida nada mais era do que a própria lei, que ficava como uma arma na cabeça do homem, dizendo: você é culpado, porque você não cumpriu. Você é culpada, porque você não cumpriu. Era o escrito de dívida, era a dívida que nós tínhamos. Aí aparece um justo, porque nunca houve um justo, nenhum sequer. Mas Jesus Cristo, o justo, ele cumpriu a lei e pegou aquele escrito de dívida e cravou ela na cruz, para que através da sua morte, eu e você fôssemos feitos justos. Então você não é justo porque você guarda a lei, você não é justo porque você vem para a igreja e tenta ser uma pessoa melhor. Você não é justo por causa das suas obras, porque se fosse pelas obras, seria jactância. Foi isso que Paulo escreveu aqui. O que é jactância? Vaidade humana. Se fosse obras humanas, nós seríamos vaidosos, ao ponto de chegar a dizer: tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu conquistei por méritos. Mas não é esta jactância razoável. Por isso Paulo fala: onde pois está a jactância? Ou seja, onde é que está as suas obras vaidosas? Não tem? Não. Por quê? Porque vocês não foram justificados pelas obras de vaidade, vocês foram justificados pela fé em Jesus Cristo. Para você entender e nunca mais esquecer o que é justificar, é declarar justo.
Justificar é inocentar da acusação. Jesus, ele contou uma parábola de um homem que devia muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E ele chegou para o homem a qual ele devia e suplicou que lhe perdoasse a dívida, mas era uma dívida gigantesca, milionária. Aquele homem olhou para ele com o olhar de Deus e inocentou ele, quitou a dívida dele e disse para ele: você não me deve mais nada. Esse homem perdoado, esse homem que foi diante da dívida justificado, ele sai da presença desse homem e agora encontra um amigo, e esse amigo também lhe devia dinheiro. Todavia, se compararmos o que este devia em relação ao que ele mesmo devia para o seu Senhor, era uma dívida irrisória. E aquele amigo disse para ele: me perdoa, eu lhe suplico. O que ele fez? Ele, além de não perdoar, diz a Bíblia que ele agarrou o camarada pelo pescoço e falou: tu vai me pagar o ultimato. Mandou chamar a polícia. A polícia pegou o homem e mandou prender. Jesus está nos ensinando o quê? Jesus está nos ensinando que a nossa dívida era impagável. Eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. Quem pagou a nossa dívida foi Cristo. Aí ele está dizendo o quê? Perdoai as vossas ofensas, assim como nós devedores somos perdoados por Deus. Essa parábola nos ensina o valor do perdão, porque Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Quer maior amor do que esse? Deus não amou pessoas saudáveis e boas. Deus não amou pessoas bonitas. Não, Deus amou pessoas doentes. Deus amou pessoas pecadoras. E quando Ele enviou o seu Filho para o mundo, Ele enviou para um mundo perverso e pecaminoso. Quando Jesus, Ele morreu na cruz, Ele morreu para todos que estavam encerrados debaixo do pecado. Então agora, quando Cristo perdoa-nos mediante o sacrifício da cruz, Ele fala para nós que fomos perdoados: perdoai-vos uns aos outros. Mas será que é isso que os crentes fazem? Porque quem é justo não pode grudar a mão no pescoço do irmão. Quem é justo não pode agredir o irmão e nem pode negar-lhe o direito do perdão. Quem é justo precisa perdoar. E eu posso dizer isso, irmãos, com toda a frieza que vocês pensarem. Quem é justo precisa, não é opção, precisa perdoar. Precisa. Perdoar não é só uma questão de sentimentos. A nossa irmã Lia falou com muita propriedade aqui na quinta-feira sobre o perdão. Perdoar não é uma questão de sentimentos, é questão de obediência, é questão de decisão e de força de vontade. Eu não sinto de perdoar. Ei, você nunca vai sentir, porque o nosso coração, ele é enganoso. Se o nosso coração é enganoso, qual é a condição que ele tem de perdoar? Nenhuma. Então como é que eu perdoo? Você perdoa por vontade. Eu escolho, está decidido, eu perdoei, está perdoado.
A mesma coisa é o amor. Eu não amo porque sinto, eu amo porque eu escolhi amar. Eu decidi amar. Imagine Deus enviando Jesus para nós, sentindo por nós algum sentimento. Será que Ele mandava, irmão? Mandava? Imagine Deus olhando para lá, deixa eu ver, antes de mandar o meu filho, para ver se eu sinto de mandar. Você estava perdido, irmão. Eu estava perdido. Você sabe o que ele ia sentir? É raiva. É raiva. Mas qual foi o sentimento de Deus para enviar Jesus? Nenhum. A Bíblia fala, Deus amou. O que é isso? Ele escolheu. Ele decidiu mandar Jesus, sendo nós ainda pecadores. Escolheu, decidiu, mandou. E Jesus decidiu ir até o fim por nós. Ou você acha que ele lá naquele monte, olhando para a cruz e olhando para nós, um já tinha negado, já tinha dado beijo no rosto, o outro já tinha falado que não conhecia ele já estava olhando eu e você lá na frente, falei, o que é isso? Eu não vou não, eu não estou sentindo de ir não, estou sentindo não. A gente não anda por vista, nós andamos por fé. E fé, ela não está baseada em sentimentos. Quem acha que a fé está baseada em sentimentos, não sabe o que é fé. A fé é o firme fundamento, é certeza das coisas que se esperam, esperança. Você não tem nada concreto, você não vê, você não sente, porque a gente só sente aquilo que vê. Por isso que o que o olho não vê, o coração não sente. Sentimento é base de vista, o que você vê, você sente. Enquanto você não vê e não ouvir que alguém falou mal de você, você não sente raiva de ninguém. Mas se você ficar sabendo ou ver alguém falando mal de você, você sente raiva. Por quê? Porque você viu, você ouviu. Então o sentimento é com base na vista, com você ver. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Eu não dependo de sentimentos, eu só dependo da fé. Imagine se você viesse à igreja só quando sentia, irmão. Eu estou cansado hoje, não vou não estou sentindo de ir. É por isso que tem um monte de crente, irmão, com a vida arrebentada. Ele não consegue viver uma vida plena no Evangelho. Por quê? Porque anda por sentimentos. Se ele sente, ele vem na igreja. Se ele sente, ele pede perdão ou libera. Se ele sente, ele dá dízimo. Se ele sente, ele dá oferta. Se ele sente, irmão, para de ficar sentindo, minha irmã. Pare de ficar com esse negócio de estou sentindo. Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para viver. E viver é uma escolha. Você escolheu Deus, porque Ele te escolheu primeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele te chamou, Ele te atraiu, a cruz te atraiu. E hoje, atraídos por esta cruz, nós fomos justificados por ela, por meio da imputação do pecado. O que seria imputação, pastor? Só você lembrar de amputação. Amputar, tirar, imputar, colocar. Quando Jesus estava na cruz, houve uma imputação de pecados. O meu pecado Ele levou sobre Ele. Quem tinha que morrer era você e eu. Todavia, como Ele cumpriu toda a lei, Ele se achou justo. E como tinha um justo, o pecado do homem passou para esse justo. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, então por um outro homem esse pecado será resolvido. Aleluia.
Então, quando Jesus estava na cruz, o pecado foi imputado para ele. E a coisa mais sublime que você possa imaginar aconteceu quando ele disse tetelestai, está consumado. Ele disse: a dívida está paga. Porque quando ele disse a dívida está paga, ele se fez maldito por nós, ele recebeu a imputação do nosso pecado. Só que não foi uma imputação, foi uma dupla imputação. E eu explico muito simplesmente isso: o pecado que estava sobre o homem foi imputado em Cristo, e a justiça que estava sobre Cristo foi imputada no homem. Teve uma troca, irmão. Ele pegou tudo que você tinha de ruim e colocou nele, e ele pegou tudo que tinha de bom e colocou em você. Você consegue dar um glória aí, meu irmão? Isso é justificar. Ele te transformou justo. Agora o que é que você fez para merecer? Nada. Só creu nesse sacrifício. Agora, a justificação não tem mérito. Essa absolvição, ela é imerecida. Essa absolvição, essa justificação, ela foi totalmente desmerecida. Por isso que Paulo fala que a justificação foi mediante a graça. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Isso é justificação. Ela foi gratuita. Você não pagou e não precisa pagar nada. Totalmente gratuita. Somente a fé no Filho de Deus que te dá a justificação. Essa justificação foi por meio do sangue, porque foi o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário que toma o lugar do pecador. Vocês lembram quando Adão e Eva, eles pecaram, e antes de sair, Deus matou um animal e pegou a pele desse animal e colocou sobre Adão e Eva. Ali, Jesus era tipificado por aquele animal. Era Deus dizendo: eu vou justificar vocês. Eu estou cobrindo, eu estou expiando o pecado de vocês. A justificação é por meio do sangue de Jesus Cristo. A justificação é por meio da fé em Jesus Cristo. É o único caminho. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 28. Qual é a conclusão da justificação? A conclusão é que nós fomos justificados pela fé. Jesus, ele nos conta uma história que o seu sacrifício foi semelhante àquela serpente no deserto. Para você entender o que é justificação e encerrarmos. A Bíblia nos diz que mediante o pecado do povo de Israel, Deus enviou sobre a nação de Israel serpentes, víboras, e essas serpentes começaram a picar, a morder o povo, e muitas pessoas morreram, e muitas pessoas ficaram inchadas e envenenadas, até que eles clamaram a Moisés, e Moisés foi falar com Deus, e Deus disse para Moisés: levanta uma serpente, uma haste de bronze, e manda aqueles que forem mordidos pela serpente olhar para ela.
Então, quando alguém era picado pelas serpentes ou víboras, eles iam até a haste onde estava a serpente, e quando olhava para ela, o veneno era neutralizado, e eles não morriam. Aí Jesus, ele pegou essa história, essa ilustração, e disse para nós: assim como as pessoas olhavam para a serpente e eram sarados, importa, tem que ser, olhar para o Filho do Homem, que será levantado na cruz, e quem olhar para ele, também será perdoado. Mas qual é o segredo, pastor, de olhar? O que é que Deus quis mostrar com isso? Porque quando o povo olhava para a serpente, eles não olhavam com um sentimento inclinado a adorar a serpente, não. Eles não olhavam para a haste, para a serpente, como se dissesse: ó serpente, me cura. Não. Então por que Deus mandou olhar para a serpente? Porque quando eles olhavam, eles se lembravam: eu só estou nessa situação porque eu pequei. Quando eles olhavam para a serpente, eles se lembravam: Deus nunca permitiu nenhum animal entrar no nosso território. A primeira vez que esses animais entram no território é porque a gente pecou. Quero chamar a tua atenção para isso. Durante toda a trajetória do povo de Deus no deserto, Deus sempre guardava e protegia eles. Todos os perigos do deserto estavam lá, porém não entrava no arraial de Israel. Mas quando o povo pecava, aí Deus permitia isso entrar. Aí o povo se lembrava: foi por causa do pecado. Então por que eles olhavam? Porque eles se lembravam do seu pecado e se arrependiam. Por que a gente tem que olhar para Jesus? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto eu sou pecador, e o quanto eu preciso dele na minha vida. Se você olhar para a cruz e ver a cruz como uma mera simbologia, e ver a cruz como algo desnecessário, e você achar que é justo o suficiente, sem a cruz você está envenenado, você está inchado e está morto espiritualmente. Mas se você olhar para Jesus e dizer para Ele que precisa dele, que precisa do seu sangue, que precisa do seu perdão, o veneno do pecado será neutralizado em você. O pecado não terá domínio sobre você, enquanto você reconhecer que depende dele, que precisa dele. Nunca haverá condenação para você, porque não há condenação para os escolhidos, para aqueles que por meio da fé creem no sacrifício de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Então que nós tenhamos a convicção que Deus nos justificou de forma gratuita, e por meio dessa graça, hoje nós estamos aqui, reconhecendo mais uma vez que foi o sangue de Jesus, vertido na cruz, que me justificou. E eu sou justo, não pelas obras da lei. Eu sou justo não porque dou dízimo, eu sou justo não porque eu sou religioso, eu sou justo não porque eu venho para o templo, eu sou justo por causa de Cristo, somente por causa de Cristo. Sem Cristo não há justiça, sem Cristo não há justiça. Nós não temos mérito nenhum, mas reconhecemos que somos justos por meio do seu sangue. Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Pai, eu te louvo, porque nós alcançamos, por intermédio da cruz,
a justificação total, completa. Porque ser justo não é um processo como a santificação. Ser justo é um ato soberano de Deus. Nós fomos feitos justos, e são estes justos que, por meio da fé, acreditam nisso, é que serão salvos. Eu te louvo, Deus, pela igreja congregada, que entende o valor da justificação. Eu te louvo por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda vai fazer, não só agora, mas para sempre. Amém. Glória a Jesus.